A deputada Cristo Nieto ali na Câmara dos Deputados detonou Érica Hilton ao vivo. É isso mesmo, detonou, ou seja, pelas atitudes, pelo que ela vem fazendo ali, basicamente um palco eleitoral, lacração, militando ali, simplesmente porque ela está à frente ali como presidenta ali ou seja, da Comissão da Mulher. Então, realmente, as parlamentares ali da direita falam que, basicamente, ela não está ali para combater as coisas contra a mulher, para estar ali fazer leis, é basicamente para militar. Então, detonou. Antes eu quero que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar, não custa nada aqui para você, tá? Então, daí o vídeo não fica parado aqui no YouTube. E agora eu quero trazer aqui para vocês este vídeo, onde a deputada Cristo Nieto detona, tratorou Érica Hilton ao vivo. Então, passo a palavra agora à deputada Cristo Nieto pelo tempo da minoria. Presidente, aqui eu também preciso restabelecer a verdade dos fatos e eu tenho muito compromisso moral com a verdade. E antes de mais nada, de fato, o acordo, entre aspas, de procedimentos que se tentou estabelecer, na verdade, houve uma determinação por parte dessa presidência e até mesmo a deputada Rosângela Moro, naquele momento, tentou apresentar um contraponto, pedindo, solicitando que houvesse um pedido, de repente, de resposta da ministra na medida em que fosse, no caso, questionada. Por quê? Porque, de fato, eram muitos inscritos, a gente sabe disso. Só que a gente precisava das respostas. E a gente tem um Brasil que ocupa aí o índice maior, ou seja, está num ranking de feminicídio. E a ministra veio aqui para falar e dizer um grande nada para esta comissão, para todo o Brasil. Então a gente viu uma ministra que, de fato, tem uma inépcia e, da mesma forma, é inepta e inapta para ocupar o Ministério nessa posição em que está. Então, na verdade, nós, enquanto parlamentares de oposição, a gente estava aqui para fazer questionamentos e quando a deputada Rosângela Moro solicitou que houvesse essa réplica também e essa interface com a ministra, foi justamente para que estivéssemos aqui. E aqui, sinceramente, presidente, quem acompanha minimamente o trabalho, a atuação parlamentar, sabe perfeitamente. Aqui, sinceramente, eu sempre estive desde o primeiro dia nesta comissão. Sempre estive extremamente atuante. Semana passada aconteceu um infortúnio. E aqui eu torno público. Eu sempre estive presente, inclusive, quando a ministra Cida esteve aqui, eu fui uma das únicas que estava aqui. Fiquei até o final. Acompanhei tudo, estive aqui até o final. Ouvindo os impropérios, os absurdos, estive aqui. Ouvindo. Só que, embora divergisse, evidentemente, só que semana passada eu tive uma situação, motivo de força maior, a minha filha ficou doente, teve uma febre alta, e eu precisei voltar expresso ao meu estado, então eu precisei, de fato, sair da comissão e voltar para o meu estado por esse motivo de maternidade, os desafios naturais da maternidade. Agora, presidente, eu não tenho como tolerar, por exemplo, certos absurdos e declarações que são feitos e proferidos, inclusive associando as parlamentares da oposição, absurdos que não nos dizem respeito. E o pior, aí, com todo respeito, Vossa Excelência tentou dizer que aqui as deputadas tentavam fazer política de espetáculo. Eu pergunto, deve ter alguém se olhando no espelho. Não é possível. Porque jamais a gente está aqui para lacrar. A intenção não é essa. Aqui a gente está com a intenção de fazer o quê? De buscar o enfrentamento àquilo que necessita. A gente tem uma pauta cara às mulheres brasileiras, às mulheres reais, aquelas que sentem suas dores, seus sofrimentos, e a gente está aqui para enfrentar essa temática. Não para ficar de lacração, lacrosfera. Não somos nós que chegamos aqui, lacramos, levantamos e vamos embora. Não somos nós que temos fã-clube, ou então atiçamos militância. Nós não estamos aqui para isso. Pelo contrário, nós estamos aqui para enfrentar as temáticas. E foi isso que a gente buscou fazer nestas perguntas que fizemos à ministra, que infelizmente não encontrou ali dados concretos para os nossos questionamentos. Isso a gente percebeu e a gente precisa restabelecer a verdade. Da mesma forma, aí sim, achei profundamente lamentável, eu preciso dizer aqui, na frente de Vossa Excelência, achei profundamente lamentável essas conexões, dizendo que, tentando, ainda que de forma indireta, associar as parlamentares da oposição, dizendo que nós somos defensores de criminosos, aí tentando fazer associações do tipo, até tenho aqui pautas gravíssimas, né? A violência contra a mulher, como se nós estivéssemos legitimando isso, sendo que nós mais lutamos contra a violência em todos os seus aspectos, tentando dizer, ou melhor, tentando tergiversar sobre o PDL, rotulando indevidamente, de forma injusta, de PDL da pedofilia, e eu sempre faço questão de botar um holofote sobre isso, para saber do que estamos tratando. Simplesmente, houve uma resolução do CONANDA que tratava de flexibilizar aborto de bebês totalmente viáveis, até 9 meses de gestação, sem consentimento dos pais. Ferindo não só a vida do bebê, frágil, que detalhe, 50% de chance de que seja uma menina, essas meninas, para determinados grupos, não importa, são invisíveis. Porque seletivamente o movimento feminista, deputada Rosana, está preocupado com o quê? O movimento feminista está preocupado com quem reza a cartilha feminista. A senhora, eu jamais nos sentiremos, e de fato, graças a Deus, representados por esse movimento, que não está preocupado com as mulheres, está preocupado com as feministas, não com as mulheres. Então isso tem que ficar muito claro. Da mesma forma, nós não falamos aqui de PDL da pedofilia, isso não existe. Quem defende pedófilo não somos nós. Da mesma maneira, tentaram colocar aqui, imputar que nós somos protetores aí, sei lá, de criminosos. Não somos nós que somos, por exemplo, a favor de saidinhas para criminosos de altíssima periculosidade. Nós somos a favor de penas duras para quem comete crimes de estupro, de violência, toda forma de violência, de inclusive feminicídio.
não fomos nós que votamos contra. Então, quer dizer, a gente vê essas associações que são levianas, são injustas e tentam colocar esses rótulos para tentar avançar toda uma narrativa falaciosa, com imputações desse tipo, dessa natureza. Então, eu tô querendo restabelecer aqui a verdade sobre o que aconteceu e eu não posso aceitar esse tipo de declaração, porque, com todo respeito, Vossa Excelência ocupa essa presidência hoje. De fato, a gente sempre diz que não nos representa por conta dos valores que carrega. E, acima de tudo, que a gente acha que na presidência temos que ter uma pessoa imparcial e isenta, assim. Agora chega aqui, atiça a plateia, e aí atiça a militância e nós é que lacramos. Por favor, né, presidente? Nós não estamos aqui para lacrar. Nós estamos aqui para restabelecer a verdade e para defender as mulheres. Para defender e, de fato, para pensar na proteção das mulheres contra os feminicidas, contra os pedófilos. E é por isso que a gente quer o enrijecimento das leis penais. Então aqui eu não podia deixar de fazer essa minha fala aqui de repúdio, sim, a essas declarações, porque eu não estava aqui para poder fazer a devida réplica naquele contexto e eu também não poderia aceitar como se fosse verdade, porque não é verdade. O que aconteceu, de fato, eu tive que me ausentar por esse motivo que já esclareci, motivo de doença da minha filha. Graças a Deus já está tudo bem, mas o fato é que a gente não tem esse hábito de sair, ouvir e simplesmente ir lá tirar uma foto ou fazer parte de sei lá o quê. Não, a gente está aqui para realmente buscar trabalhar essas pautas que são caras para o Brasil. E realmente, fazendo aqui uma comparação em relação à frequência em comissão, ninguém pode dizer que nós não estávamos aqui durante todo o período do ano passado, por exemplo. Eu estive presente em todas as comissões. E detalhe, simultaneamente, a gente aqui tem que ter o dom extraordinário da bilocação muitas vezes, tem que estar em duas, três comissões simultaneamente. A gente tem que estar aqui participando de vários debates ao mesmo tempo. Então eu não estou aqui para cercear debate e também, tampouco, né, eu estou aqui para simplesmente dizer que só quem pensa junto comigo, ou pensa como eu, que simplesmente tem o direito de fala. Agora, o contrário a gente não vê. Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que dizem que lutam contra a cultura do ódio, a política do ódio, só que, na verdade, querem silenciar mulheres que pensam diferente. E ainda querem rotular, querem criticar, querem causar aí quase um cancelamento das mulheres que pensam diferente. Por questões ideológicas. Tudo bem, podemos ter divergências ideológicas e teremos mesmo, muitas. Isso faz parte da democracia. Tem gente que não gosta de democracia. Tem gente que gosta só de falar que defende, mas na verdade que é uma ditadura de opinião. E aí é diferente. A gente tem que entender que é contra isso também que nós lutamos. Porque, sim, se pensamos na democracia, temos que conviver com a divergência, conviver com quem pensa diferente. E eu tô aqui para isso, justamente, para ouvir, inclusive, contraditório. Eu não tenho problema do contraditório e de travar um debate qualitativo. Agora, desde que forma ética, com respeito e com honradez. Agora, levar desaforo para casa, isso aí, sinceramente, eu não vou levar, porque, sinceramente, muitas vezes tornam isso aqui um circo e parece que fazem a gente papel de palhaço. Só falta o nariz, né? Pois é. Mas isso a gente não vai aceitar, presidente. Então eu queria aqui deixar o meu repúdio, sim, às declarações, porque me senti aviltada, porque ainda por cima foi injusto terem visto tudo que eu falei. E esperar aí que a ministra venha uma próxima vez para apresentar dados concretos, estratégias para enfrentamento e combate ao feminicídio. E não apenas discursos sem nenhum tipo de efetividade. Obrigada. Só responder a deputada Cris, já te passo, deputada Cris, justiça seja feita. A senhora, de fato, é uma deputada presente nesta comissão desde o primeiro ano em que eu ocupo esta comissão. Tivemos, inclusive, aqui inúmeros embates, e bons, eu diria, porque Vossa Excelência faz embate qualificado. Tem suas opiniões, suas posições, que muitas vezes eu classifico como tenebrosas e esdrúxulas, mas nunca entrou no campo da pessoalidade, nunca foi pro campo do desrespeito, nunca tentou fazer, de fato, essa lacração, e é, de fato, uma deputada presente. Eu estive aqui os 4 anos e a senhora sempre esteve aqui. Então isso fique registrado. Que bom que sua filhinha está melhor, que a senhora não pôde estar aqui por uma questão de saúde da sua filha. Agora a gente tem que separar o joio do trigo. A gente não pode tratar todo mundo como se fosse igual. Tem deputadas que atingiram números nas redes sociais pela primeira vez na vida e se emocionaram, ficaram impactadas. Números que talvez eu atingiria além de uma bula de remédio, mas vieram aqui ser ofensivas, vieram aqui ridicularizar e não tiveram proposições, não estiveram presentes. Há sim lacração por parte da direita também. Há sim política do espetáculo por parte da direita. Não é todas as deputadas que vêm aqui, colocam essas suas divergências, colocam as suas opiniões, faz o debate e sai. Vem aqui para ofender, vem aqui para lacrar. Vossa Excelência disse agora, a democracia pressupõe a convivência das divergências. E nós convivemos aqui ao longo desses 4 anos com muita divergência. Eu com a senhora, eu com outros deputados comigo, e nós convivemos aqui de maneira respeitosa. Mas nós vimos aqui ao longo dos trabalhos dessa comissão, gente perguntando o tamanho de órgão genital, gente vindo aqui violar um direito assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, gente indo pro campo da pessoalidade. Por quê? Porque tá preocupado com as mulheres? Vossa Excelência fala de ocupar uma mesa de maneira isenta. Nós estamos em uma casa política. Obviamente que há uma isenção de pauta, há uma isenção de requerimento, mas se fosse uma deputada de direita, uma deputada de centro, uma deputada de esquerda que ocupasse a presidência, nós teríamos ali aquelas posições colocadas. Então eu acho que é super justificável e correto as reivindicações de Vossa Excelência repudiar, se indignar contra as falas da quais eu a sustento, porque para mim, projeto da dosimetria, mirando em uma medida, para mim eu tenho uma leitura. O PDL que a senhora colocou com relação à questão do Conanda, para nós tem uma outra leitura. São pontos de vistas das mesmas questões. A senhora tem uma leitura desse ponto, nós temos uma outra leitura. Agora, Vossa Excelência sempre esteve aqui, sempre fez um debate respeitoso, sempre trouxe as suas divergências, só que Vossa Excelência
Excelência há de concordar que não são todos os seus colegas e colegas que agem da mesma forma. Vossa Excelência há de concordar que não é todas as pessoas que vêm aqui fazer um debate de divergência de posições políticas, de ponto de vista. Tem gente que vem aqui para lacrar, tem gente que vem aqui para fazer política do espetáculo, tem gente que vem aqui para deferir ódio. E eu irei dizer e pontuar esta minha visão, porque sou alvo direto desta violência, porque ela é direcionada diretamente contra mim. E aí, obviamente, fazendo justiça sempre, fazendo justiça que muitas vezes só apanho por fazer justiça, muitas vezes sou agredida pela minha própria base por fazer justiça, mas não sou uma pessoa injusta. Vossa Excelência sempre esteve aqui, Vossa Excelência sempre participou dos debates, não pôde estar aqui naquele momento, mas é preciso sim deixar registrado que Vossa Excelência participou e sempre participa desta comissão. Agora, não dá pra tratar todo mundo igual, não dá pra não fazer as diferenciações que são necessárias, e devolvo a palavra pra Vossa Excelência. Presidente, mas a grande questão que a gente sempre bate nessa tecla, e aí eu falo sinceramente, se fosse eu ocupando essa cadeira, inclusive já estive como vice-presidente na CCJ, e quando estive ocupando a presidência da CCJ, eu nunca elevei nenhum tipo de posicionamento pessoal, convicção pessoal para o colegiado, até porque todo mundo sabe perfeitamente qual é o posicionamento de cada um. Então eu acho que usar a presidência para questões pessoais, convicções, até a resposta, eu acho que Vossa Excelência tem todo o direito até de responder. Agora, aqui, não aí. Então, eu acho que a questão que eu tô falando, para que honre a cadeira de presidência, é, sinceramente, essa posição que Vossa Excelência ocupa, que, na verdade, é ocupada por várias outras pessoas aí, cada um na sua respectiva comissão. Então, meu apontamento principal é porque eu acho que a presidência, seja ocupada por quem quer que seja, tem que ter uma imparcialidade, uma isenção. E aqui, uma questão de, não só de respeito também, principalmente, justiça já feita. Quando eu estive, como repito, muitas vezes ali substituindo a deputada Carol Detone, que foi honrosamente presidente da CCJ 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, eu estive como vice-presidente dela. Todas as vezes eu nunca emiti opinião ou então simplesmente inflamei um debate ocupando a presidência da comissão. Então o que eu espero é que a gente realmente tenha essa imparcialidade, sobretudo quando estiver ocupando na comissão, porque querendo ou não, quando atiça, quando inflama, aí dá obviamente o direito de resposta a quem quer que seja. Então esse é o meu apontamento principal, que aí de fato não tem como a gente concordar, presidente. Como você acabou de assistir aí, então, realmente é um verdadeiro fiasco, né? A esquerda, ou seja, prega tanto que diz que eles são o povo do amor, mas quando, ou seja, diverge ali de algumas coisas, eles atacam os outros, né? É a mesma coisa, são o pessoal ali contra a criminalidade, mas quem é a favor de penas não mais duras ali para pedófilos, para estupro, para bandido ali, são eles que protegem, né? Aí ficam, ou seja, sempre acusando ali a direita. E agora, a Erika Hilton está ali à frente como presidente, ou presidenta ali da Comissão da Mulher, ela poderia utilizar isso para divergir ali realmente, porque democracia é isso, né? Assim como traz aqui a deputada Cristo Nieto. Democracia é você divergir, ter opiniões, ou seja, cada um tem sua opinião, mas não significa que você vai usar aquilo dali como palanque eleitoral para ficar militando, para ficar lacrando. E é basicamente isso que a Erika Hilton está fazendo ali na frente da Comissão da Mulher, um verdadeiro fiasco. Mas afinal, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.